Bom dia! Essa semana nós vamos estudar dois gêneros, carta pessoal e e-mail. Do e-mail vocês já ouviram falar, né? Nós até já usamos aqui nas nossas aulas, eu mandando atividade para vocês. Então, o e-mail é o gênero usado para trocar mensagem pela internet. Professor, e ainda usa carta? Usa sim. Não tanto quanto se usava antes, mas ainda usa-se carta sim, certo? Hoje nós vamos falar sobre a carta pessoal. O que é uma carta pessoal? É uma mensagem, é algo que eu mando ou para um amigo, ou para um parente, para alguém mais próximo. O que vem a ser a carta? Carta é um gênero que visa a comunicação escrita entre as pessoas, então tem que lembrar disso. Os dois são mensagens escritas. A carta, ela vai pelo correio, né? E o e-mail, ele vai direto pela internet. Qual dos dois se usa mais hoje em dia? O e-mail, pela rapidez, por já ser aceito como mensagem oficial, então se usa mais. Mas a carta ainda é sim usada. Vamos ver a estrutura dos dois, as semelhanças e diferenças. Na carta pessoal, você tem que se atentar, porque a carta pessoal, ela tem a seguinte estrutura. Na primeira linha, você tem a cidade em que você está escrevendo, a data, o mês e o ano. Então, Fortaleza, 7 de junho de 2020. E tem aqui para quem é a carta. Então, vai vir aqui o vocativo, certo? Vocativo é o chamado. Se eu vou mandar uma carta para minha mãe, eu digo: oi, mãe. Se eu vou mandar uma carta para minha professora: olá, professora fulana. Aqui eu tô mandando para vocês, né? Oi, alunos. Como vocês estão? O que estão fazendo nessa quarentena? E aí eu continuo a escrever a minha carta, né? Eu pergunto como é que tá a saúde de vocês, dos familiares, se vocês... Eu poderia perguntar se vocês estão cumprindo o isolamento, o que é que vocês mais fizeram, do que é que vocês tiveram medo, do que é que vocês sentem saudade, quais são os planos para vocês, e aí lotaria a minha folha. No final vem a despedida e a assinatura, certo? E vem a assinatura. Essa é a estrutura da carta. Qual é a linguagem utilizada na carta? Vai depender para quem você está mandando. Se eu mando uma carta para um amigo, eu não preciso escrever numa linguagem super formal, porque o meu amigo é como se eu estivesse conversando com ele. Se eu mando uma carta para minha mãe, para o meu pai, para um primo, para um tio, eu não preciso de uma formalidade muito grande. Agora, se eu vou mandar uma carta, por exemplo, para o prefeito para reclamar de alguma coisa, aí eu preciso ter um nível de formalidade maior, certo? O e-mail. A estrutura do e-mail é parecida com a da carta, mas mudam algumas coisas. O e-mail é uma estrutura que ele já vem pronto. Quando você abre lá, né, o Hotmail, o Gmail, seja qual for o seu e-mail, já vem a estrutura, vem o para, que é o destinatário. No destinatário, você vai escrever o endereço do e-mail. O endereço do e-mail, ele tem o seguinte formato, ele vem o nome, que geralmente é o nome da gente, né? Então, por exemplo, o meu e-mail, que eu até já mandei para vocês, é Naina Ribeiro, esse é o nome. Aí vem o arroba, que é o que faz com que a internet reconheça que aquilo é uma mensagem eletrônica. O provedor, o meu provedor, no caso, é o Hotmail. Alguns alunos têm Gmail, outros têm o Hotmail mesmo, certo? Depois vem um pontinho, aí vem o com, avisando que é uma conta comercial, ok? E o BR, que significa que é do Brasil, tá certo? Alguns, vocês vão ver que alguns não tem o BR, vai só até o ponto .com, certo? No caso do Hotmail, eu acho que não tem o BR, é só até o ponto .com, hotmail.com, ele não vai ter o BR. No caso de outros, aparece o BR. Então, aqui, eu vou mandar um e-mail para o exemplo, Paula, arroba, vamos supor que o e-mail da Paula é gmail.com, certo?
Então, eu mando aqui um e-mail para Paula. Professora, como é que a Paula vai saber de quem é o e-mail? Se a senhora só botou que é para ela. Quando ela receber lá, o meu endereço aparece lá para ela. Então, ela vai saber que é meu. Outra coisa, local e data aparece automaticamente no e-mail. Então, você também não precisa colocar. Se você quiser mandar o mesmo e-mail para mais de uma pessoa, você coloca aqui embaixo os outros endereços. O assunto é o título. Por exemplo, eu vou mandar um e-mail para a Paula perguntando sobre como é que está a quarentena dela. Então, o título do assunto do e-mail vai ser quarentena, tá certo? E aí, o começo eu faço, assim como a carta, eu faço o vocativo. Oi, Paula. E aí, eu começo, né? Como estão? Como você está? Professora, no e-mail, eu posso escrever, por exemplo, porque no WhatsApp, muitas vezes, ao invés de você dizer você faz o quê? VC, não é isso? Ao invés de você colocar também, você coloca o quê? TB. No e-mail, eu posso fazer isso? Gente, se for um e-mail para um amigo seu, avisando que as aulas vão começar, um e-mail muito pessoal, não tem tanto problema da linguagem. Por quê? Porque a linguagem ela vai variar conforme a situação. Então, sendo assim, você pode sim usar essa linguagem. O ideal é que você sempre use uma linguagem informal, no caso de um e-mail para um amigo, mas que também não seja com essa linguagem que chamam de linguagem internetês, tá certo? Então, estrutura da carta, lugar, data, vocativo, o corpo da carta, que é a mensagem em si, despedida e assinatura. E o corpo do e-mail, endereço para quem você vai mandar a mensagem, assunto, e a estrutura é muito parecida com a da carta. Vocativo, o corpo da carta, né? A despedida, você pode botar aqui um beijo, por exemplo, e vai assinar. Por exemplo, eu assino aqui só como Janaína. Tá certo? Espero que tenham entendido e prestem atenção que eu vou enviar uma atividade, uma produção textual para vocês fazerem. Beijos e até a próxima aula. Fiquem em casa.